Fala Splashers, beleza? Hoje a gente recebe a doutora Carla Secarello, psicóloga, sexóloga e apresentadora de televisão. Ela veio contar para a gente aí um pouquinho do seu trabalho, dos seus projetos e como foi a experiência de falar sobre sexo abertamente na televisão. Então, doutora Carla, prazer em conhecê-la e falar contigo. Muito obrigada, Peterson. O prazer é meu. Uma grande satisfação estar aqui, podendo contar um pouquinho aí do meu trabalho, né? Um trabalho que eu gosto muito de realizar. Vamos lá. Doutora Carla, psicóloga e sexóloga. Aí eu penso assim, quando você pensou lá em cursar psicologia, já era para falar sobre sexo ou uma coisa aconteceu na sequência da outra? Não, quando eu entrei para fazer o curso de psicologia, como eu tinha irmãos muito pequenos, a diferença entre nós era muito grande, eu, na verdade, entrei para o curso com a ideia de trabalhar com crianças, né? Mas quando eu estava já no quarto ano da faculdade de psicologia, eu conheci um professor que veio falar sobre as técnicas comportamentais para o tratamento das disfunções sexuais. E eu achei assim muito interessante a aula dele, aquilo me encantou, assim, me chamou muita atenção no momento, e eu terminando a aula, eu fui conversar com ele, e aí eu queria saber como é que funcionava, como é que era o trabalho e tal, não sei o quê, e aí ele me convidou para poder fazer um estágio numa clínica que era top aqui em São Paulo e que, vamos dizer assim, preparava, né, formava profissionais na área da sexualidade. E aí eu fui, né? E nunca mais eu parei. Lá eu fiquei, eu tive a oportunidade de ter aula com professores assim, a nata, né? A nata da sexualidade, tanto médicos quanto psiquiatras, psicólogos. E ali eu iniciei a minha formação e estou nessa até hoje, já vai completar 34 anos já de trabalho. E você ajudou a fundar a Associação Brasileira de Sexualidade, né? Então, ali em 98, já trazendo esse tema que a gente pode falar que na época era um super tabu, né? Até dentro de casa a gente sabe que é um pouco difícil dos pais falar desse tema. Ainda não se falava tanto quanto se fala hoje, né? Hoje está uma coisa assim bem escancarada. Lá na época a gente já falava, já tinham muitos profissionais importantes que estudavam a respeito da temática, mas assim, a gente não tinha essa coisa de Instagram, WhatsApp, Facebook, não tinha nada disso, né? Então a A gente se internet de divulgava escada, de né? outras. Oi? Era internet de escada, né? Era completamente diferente, assim, né? Então a gente se divulgava de uma outra maneira, falava sobre o assunto quando era convidado para algum programa de TV, na rádio, ou algumas palestras, era coisa assim, né? Então se falava, mas bem menos. E nós fundamos, eu, juntamente com outros profissionais da minha área, da psicologia, eu era na época a que deu a ideia, vamos dizer assim, nós fundamos a Associação Brasileira de Sexualidade para o desenvolvimento de pesquisas, né, na área. Então a gente queria desenvolver pesquisa e publicar esses trabalhos e tudo mais. E foi em seguida que, por conta disso, nós tivemos aí a necessidade de fundar um ambulatório, que foi o Projeto Omsex, o ambulatório em sexualidade. Então, nós atendíamos a população que não tinha condições de pagar um atendimento na área, então nós atendíamos essas pessoas gratuitamente com o patrocínio de um bom laboratório na época. E aí a doutora Carla, já formada, com todos esses projetos, como é que acontece ali a chegada na televisão para você? A chegada na televisão foi meio assim, eu vou te dizer, eu arrisquei bem, assim, porque eu já participava um pouco nas rádios, né? Então eu era colunista na Rádio Transamérica, tanto é que eu fiquei lá 7 anos na Transamérica. Eu sempre tinha uma participação aqui, outra participação ali, nos programas de TV, e eu sempre gostei muito dessa parte de me comunicar. E aí eu tinha uma amiga que ela era assim fera na área de assessoria de imprensa.
E eu cheguei para ela, eu falei, ô Paula, vamos arriscar aí, vamos fazer um programa sobre sexualidade, vamos comprar um espaço dentro de uma emissora e vamos começar? Ela falou, você é louco, isso aí é muito caro, não sei o que. Eu falei, não, vamos atrás de patrocínio, vamos lá, Paula, você me dirige, você conhece tudo da imprensa e eu falo, vamos lá. E aí a Paula, ela com muitos conhecimentos, ela já conhecia, tinha o primo dela que fez vinheta, ela foi estudar um pouquinho sobre direção, e eu corri atrás de dinheiro. Então, a Pfizer, na época, que era o laboratório que já estava patrocinando o projeto Obsex, e que tinha surgido Viagra na época, tal, não sei o quê, conversei com eles, eles entraram com uma parte do patrocínio. E a outra parte, meu marido bancou. E aí, então, nós fomos com tudo e compramos um espaço na Rede TV, em 1990, nem lembro agora quando foi 95, talvez? Acho que foi 95, 1995, isso mesmo. E nós conseguimos sustentar, porque era realmente muito caro, nós conseguimos sustentar por uns 6 meses. Aí, quando já estava, assim, vamos dizer, faltando alguns dias para completar esses 6 meses, porque a gente já não aguentava mais pagar e não conseguíamos mais outros patrocínios, enfim, a gente estava, então, na Rede TV com o Sexo Falado com Carla Secarello. Aí, o Silvio Santos assistiu, não sei como, e ele gostou do programa e mandou chamar a gente. Então, nossa, aquele dia a gente vibrou, né? Nós fomos, então, para uma reunião com o Leão Abravanel, né? Que na época era diretor artístico, e fomos com o Guilherme Stoliar, que era o presidente do grupo na época, fizemos uma reunião, e aí eles disseram que o Silvio queria fazer tipo uma revista eletrônica, então eu iria entrar no ar todos os dias, entre 22 e 22h15, trazendo temas rápidos, assim, coisa rápida sobre sexualidade. Bom, ficamos muito felizes, então aí nós fomos como contratadas do SBT, e eu fiquei no ar 2 dias, só 2 dias, e aí a censura não permitiu que nós ficássemos nesse horário. Aí o Silvio falou, não tem problema, você vai entrar de qualquer jeito, você vai entrar de domingo à meia-noite, só que aí você vai uma vez por semana e o programa vai ter duração de 30 minutos. E aí, então, é que eu entrei com o Aprendendo sobre Sexo, e lá eu fiquei durante 1 ano, foi muito bom, porque todos os domingos eu ganhei de audiência, todos os domingos, tenho isso até comprovado até hoje, a audiência do meu programa, todos os domingos à meia-noite durante 1 ano. Então, foi algo muito bom, muito gostoso mesmo, eu ganhei muita visibilidade, era muito agradável, tenho certeza que eu ajudei muita gente com o programa, porque vinham perguntas assim, eram 1.500 perguntas por dia, né? Lembrando que a gente não tinha nem Instagram, nem Facebook, nem WhatsApp, era tudo mandando por e-mail, as pessoas deixavam registrado numa caixa postal a mensagem, sabe? Era assim. Então foi isso, foi aí que tudo começou, na verdade. Você lembra então, você lembra mais ou menos o ano quando foi isso? Do SBT? Isso. Do SBT eu fiquei... Não, eu acho que eu errei, não era 1995, não, lá que eu falei da Rede TV, era 2005. Desculpa, isso. Foi 2005. Eu sou meio atrapalhada com data. Aí, no SBT, eu fiquei de 2006 a 2007. Tanto é que eu estava grávida do meu filho, né? E eu lembro disso, que ele nasceu em 2007, exatamente. E eu imagino que para você aquilo tudo foi novo, assim, um turbilhão de coisas novas. Como é que você se preparou para aquilo? Você lembra de como foi tudo? Então, para mim, um turbilhão mesmo, porque eu nunca tinha feito TV, na verdade, né? Assim, de apresentar um programa. Então, você tem que ter jogo de câmera, fala para cá, fala para lá,
tem que ter entusiasmo, tem que ter ênfase para falar aqui, tem que pôr mais ênfase ali, tem que cronometrar o horário, porque tudo, né, segundos e não sei o quê, papapá, fazer merchan, fazer... era muita coisa. Chamar vinheta, enfim. Eu, na verdade, eu não me preparei, não. Eu fui com a cara e a coragem, você entendeu? E aí, nesse período de 2005, que eu fiquei esses 6 meses lá na Rede TV, que a gente era produção independente, eu e a Paula, essa minha amiga, a gente quebrou muito a cara. Então, um falava para a gente fazer isso, outro falava para fazer aquilo. Foi quando mesmo nós entramos no SBT, que aí já tinha uma super produção, você tem toda uma equipe junto, você tem um estúdio só seu, você tem um cenário só seu, era outra pegada, né? Completamente diferente. Aí ali eu penei um pouquinho, porque ali a crítica já era maior. Então eu lembro que tinha uma moça que ficava na produção, que ela ficava lá junto com a gente no estúdio, e ela falava, não tá bom, volta, não tá bom, volta. Cara, você tem que fazer mais assim, cara, tem que fazer mais assado. Então eu ia aprendendo assim, entendeu? Eu não tive curso, tive nada, eu fui meio que com a cara e a coragem. Acho que deu certo, né? Acho que foi bom, ficou no ar aí um bom tempinho, aí 1 ano aí. Alguma pergunta ali no programa assustava ou era coisas mesmo de dúvida geral do público? As perguntas são perguntas gerais, né? É que assim, vamos considerar que um programa como esse que eu fiz não existia, né? A não ser, vamos lá, quem que teve um primeiro programa falando sobre sexo na televisão? Foi a Marta Suplicy, nos anos 90, quando ela respondia cartas, né? As mulheres mandavam cartas fazendo perguntas. Então era isso, só. Depois, e aí foi que eu fiz uma cola, vamos dizer assim, de uma senhorinha no GNT que falava sobre sexo. Ela também respondia perguntas e tudo mais. Então é o que a gente tinha, né? Anos 90 e depois pulou para a senhorinha, assim. Então eu meio que adaptei esse programa dessa senhorinha para a realidade brasileira, coloquei um pouco mais de movimento, então a gente ia para as ruas, a gente trazia, por exemplo, literaturas, peças de teatro, exposições que também falavam sobre sexualidade. Então, assim, era muito, como é que fala, uma coisa muito nova você falar desse jeito na televisão, você entendeu? Então, tudo meio que chocava, né, o que as pessoas perguntavam, porque eu batia papo, assim, do jeito como eu estou fazendo com você, eu batia papo com as pessoas, eu só não via a carinha das pessoas, mas eu ouvia as pessoas, né? E aí eu batia papo, assim. Então as pessoas achavam o máximo a gente trocar, fazer esse tipo de coisa e tal. Agora, tinha algumas perguntas que eram cabeludas, né? Então a produção meio que separava para não colocar no ar, porque senão aí também eu não ia poder apresentar o programa, né? Era complicado. Então tinha gente que fazia perguntas indevidas, indevidas assim, né? Para o horário, para ser na televisão, não era indevida para ela, porque a pessoa tinha dúvida, né? Mas era isso, então era tudo muito diferente, era novo. E como aquilo foi para você, Carla, assim? Porque você começa na Rede TV, aí vai para o SBT e tem um boom danado. Eu lembro na época que só se falava disso. Eu estava na escola, então a gente falava, a segunda-feira na escola era o futebol e o programa da Carla. Era isso, é. Como que foi lidar? Posso falar fama? Eu nunca me deixei muito levar por isso, sabe? Assim, porque para mim era um trabalho assim normal, como outro qualquer, um trabalho que me trazia muito prazer, né? De verdade, porque eu gosto de me comunicar. Mas eu saía do SBT, para mim era normal, voltava, entrava no consultório e atender meus pacientes e buscar meu filho na escola, era tudo normal para mim. Agora é lógico, eu estava no supermercado fazendo compra. Você não é a pessoa lá, nananana? Posso tirar foto? Pode. Ia fazer algum passeio. Você não é não sei quem, não sei quem? Pode. Eu nunca me lembro uma vez que eu fui. nós fomos comer uma sopa ali no CEAGESP, estava frio demais. Tinha aquela sopa do CEAGESP, estava lotado
lotada a entrada, lotada, lotada, lotada. Aí meu marido, eu fui junto com meu marido ali para poder dar o nome e tudo. Quando a mulher olhou, ela falou: Não, você é Carla Secarello do SBT, né? Eu falei: Sou. Ela falou: Já vou te arrumar o lugar. Então tinha essas coisas boas, né? Mas assim, foi lidar mais com esse tipo de coisa, mas eu nunca assim, eu nunca me vi como uma artista, ai, sou uma artista. Não, para mim era um trabalho, e é até hoje um trabalho como outro qualquer, assim, eu não deixo isso subir na minha cabeça, ou eu faço questão de ser famosa, quero que as pessoas me reconheçam. Lógico, é gostoso as pessoas reconhecerem a gente e tudo, mas não é que, assim, eu faço disso a minha vida, assim, entendeu? Não, não é o caso. Mas Você, foi che... muito legal, foi muito bom. você falou que o Silvio, né, mandou procurar vocês depois que viu na Rede TV. Você chegou a ter um contato com o Silvio? O Silvio falou assim: pô, cara, esse programa é genial. Não, infelizmente não. Eu só vi o Silvio assim de longe algumas vezes, ele mandava tchau, assim e tal, mas não, eu tinha mais contato mesmo, era com o presidente do grupo na época, o Guilherme Stoliar, e com o Leon, né? Era com quem eu tratava mais. O Silvio já não entrava para discutir sobre isso. Acho que ele achava alguma coisa, achava interessante e botava eles para se virar aí para ir atrás das pessoas, né? Carla, o vídeo que muito repercute da época do Aprendendo sobre Sexo é o do Ai Que Susto, né? É. Como é que foi a repercussão na época e como é que é hoje em dia para você? Então, na época eu não sabia disso, né? Foi uma psicóloga amiga minha. A gente estava no ambulatório atendendo os pacientes lá do projeto Ambsex, e aí ela virou para mim e falou assim: Ô Carla, você viu que tem um vídeo teu na internet? Inclusive é um funk, fizeram um funk. Falei: Você tá de brincadeira, né? Eu falei: Não. Eu fiquei super preocupada, porque eu sempre fui muito preocupada em manter uma boa imagem, sabe? Porque eu nunca quis, assim, cair para o lado da vulgaridade, ou então de ficar, assim, falando o que não é, sabe? Não. Eu sempre me preocupei em passar informações, assim, científicas, informações corretas, não cair na vulgaridade, nada disso. E aí eu fiquei super preocupada, né? Eu falei: Gente, o que será? Fui na mesma hora, entrei na internet lá e vi. Ele então pegou o último bloco, eu tinha feito um programa sobre sexo anal, e no último bloco desse programa eu ensinava como é que fazia passo a passo o sexo anal. E eu estava, acho que naquele dia que eu fiz esse programa do sexo anal, eu estava muito inspirada, porque eu não tinha nada na minha frente, entendeu? Escrito, saía tudo da minha cabeça, sempre foi. E aí ficou ótimo, né? Ficou ótimo. E ele, o que ele fez? Ele pegou esse último bloco e ele mixou um funk. Isso viralizou de um tanto que, na época, teve 4 milhões de acessos, na época. Saiu até no jornal Folha de São Paulo, eu tenho até guardado até hoje, assim, com o vídeo que mais foi acessado na época, né? Hoje deve ter um montão, porque nós estamos falando já de 16 anos desse vídeo. Já deve ter, estourou aí, eu nem sei quanto mais, né? Burra fui eu que não ganhei dinheiro com tanta visualização. Mas assim, foi muito legal, muita gente conhece, né? O Ai Que Susto, teve muita gente que falou que se beneficiou mesmo dessa informação, que aprendeu, que quebrou um tabu em relação a essa prática. Então, foi muito legal. Muita gente veio falar muito positivamente a respeito do vídeo. Até hoje tem gente que fala, tem gente que assiste, e assim vai, né? Foi muito bom, foi muito legal, foi muito gostoso. A repercussão, então, a gente pode falar que foi 100% positiva, assim, para cem você. por cento positivo. Esse DJ não sabe o bem que ele me fez, viu? E existe uma mudança de perfil de público quando você fala de sexo na televisão hoje em dia? Como assim? Não entendi. Naquela época que você falava sobre sexo para o público hoje em dia, tem uma diferença? Ou você vê que hoje já está um pouquinho com mais conhecimento?
Hoje as pessoas, eu acho que elas estão mais escancaradas, elas estão mais abertas para poder falar, né, desses assuntos. Então, parece que é diferente, mas na verdade não é. É que, assim, novos termos surgiram, novas nomenclaturas surgiram, a questão, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, se expandiu, então hoje a gente tem muita coisa para falar sobre o assunto, na época não tinha tanto, não era tão exposto, né? Surgiram as medicações para disfunção erétil, muita coisa surgiu aí, né? Então, as pessoas ficaram mais instruídas, porque a mídia passou a divulgar mais a respeito do tema, enfim. Então, as perguntas aparecem, então as pessoas elas estão mais expostas, né? Mas as dúvidas permanecem do mesmo jeito, assim, né? Tem sempre uma coisa ou outra para a gente responder que é importante. Você vê que às vezes são perguntas básicas, né? E que tem, né? Mesmo assim, eu sei, depois do SBT, eu fui lá para a Gazeta, né? Fiquei lá na Gazeta um pouquinho também, e depois eu fiquei 1 ano e meio com o Otávio Mesquita, fazendo um quadro lá no SBT, que também era muito legal. Aí, no quadro do Otávio, eu ia para a rua mesmo, para fazer as matérias na rua. Então, assim, já comecei a trazer outros temas. Por exemplo, eu fui visitar a casa de swing, então eu gravei uma casa de swing para as pessoas verem como é que é, do que se tratava o tema. Então, já você vê, você vai trazendo outros temas importantes também, que é de conhecimento, para o público ter conhecimento, né? Entender o que se passa. Ali em 2007, o Aprendendo sobre Sexo, ele acaba porque você tem o seu filho? Ou porque a censura ficou batendo ali no SBT, dizendo, calma, tá muito quente? Não foi por causa do meu filho, foi um pouco por causa mesmo, o pessoal do SBT mudou, né? Então, por exemplo, quem passou a assumir ali foram as filhas do Silvio, né? E as filhas do Silvio têm toda uma questão mais religiosa, então elas acabaram conversando tudo e disseram que o programa não podia seguir com essa pegada por causa disso, né? Então, mas foi tudo bem, de boa. É lógico que eu fiquei muito sentida, porque eu adorava muito fazer o programa, mas foi mais por causa disso mesmo, né? Então, hoje, se quiser participar, por exemplo, no SBT, eu tenho que adaptar um pouco a linguagem e tudo isso, né? A não ser quando eu fui lá com o Danilo Gentili, que ele é escrachado, aí é diferente, né? Aí a gente já pode falar um pouco mais, ser mais popular, enfim, né? E aí, se eu não me engano, é 2010 que você vai para a Gazeta. Eu acho que não lembro agora exatamente, acho que foi 2010. Data assim, não lembro muito. E aí em 10 também era um esqueminha parecido, era falando, né, sobre sexo. Então, Lá na TV Gazeta era o Falando sobre Sexo. Lá ficou, assim, pouco tempo no ar, porque, na verdade, lá é uma fundação, né? Então, precisava de realmente ter dinheiro bastante grande para poder fazer o programa. Então, tinha um patrocínio, mas não era um patrocínio que conseguia cobrir as despesas do programa. Então, a fundação ela não tinha condições de bancar o programa, como, por exemplo, o SBT tinha, entendeu? Então, aí por isso que o programa na TV Gazeta também acabou. Eu fiquei pouco tempo, acho que eu fiquei uns 7 meses só lá, se eu não me engano. Acho que foi isso. Aí depois de lá é que eu fui fazer o quadro com o Otávio. o Otávio era nas madrugadas, não era? Na madrugada, exatamente, lá no SBT também. Lá eu fiquei 1 ano e meio, ficou desde o início do programa dele até o final. E dá para falar assim, qual foi o maior desafio na televisão? Maior desafio? Olha, eu acho que o maior desafio da televisão na época para mim foi ter esse jogo de câmera que eu não sabia fazer direito, não, sabe? Então, às vezes, eu ficava falando muito tempo em uma e eles ficavam fazendo assim, que era para eu trocar, sabe? De câmera, tudo. E aí eu falo demais, eu gosto de deixar muito explicado as coisas, e aí não podia, tinha que ser uma coisa mais sucinta, uma coisa mais.
objetiva, então no começo eu penei um pouquinho, assim, eu saí um pouco frustrada das gravações, sabe? Que eu não achava que tinha sido bom o meu desempenho, tinha sido bom o que eu estava fazendo lá. Mas depois eu peguei, acho que esse foi o maior desafio para mim. E Carla, como foi o impacto das redes sociais para o seu trabalho? Você vinha desse boom de televisão, né? Já SBT, Gazeta, voltou lá com o Otávio, já tinha passagem por rádio. Como é a entrada das redes sociais na sua vida ali para o trabalho? Foi bom? Precisou de adaptações? Como é que foi esse processo para você? Olha, foi bom, né? Eu acho que tudo isso é sempre muito bom, mas eu vou dizer para você que eu acho um pouco chato isso aí, porque esse negócio de ficar toda hora postando, fazendo áudio, fazendo vídeo, não sei o quê, eu confesso que eu não tenho a menor paciência para isso. Não tenho. Não tem. Então, assim, quem cuida das minhas redes sociais fica toda hora falando para mim, doutora, a senhora tem que fazer vídeo mais assim, a senhora tem que registrar, não sei o quê. Eu nem lembro que eu tenho que fazer esses vídeos, você tá entendendo? Porque eu tenho uma vida muito apertada, assim, eu atendo todos os dias, atendo uma seguidinha da outra, uma consulta seguida da outra. Então, assim, eu produzo conteúdo, passo, e aí o pessoal faz toda aquela. Como é que fala? Faz um. Estiliza, né? Faz um post, faz não sei o quê, uma arte, faz uma arte, tudo bonitinho, então vai lá e põe a arte e tudo. Então, assim, teve que fazer toda essa adaptação, né? Tem toda hora tá postando, toda hora tá postando. Eu confesso que eu esqueço, não lembro. Aí eles ficam muito em cima de mim, aí às vezes eu demoro um pouco para mandar. Então eu acho assim que as minhas postagens poderiam ser melhores, sinceramente. Você poderia ter uma frequência muito maior, mas não tem por minha causa mesmo, porque eu é que às vezes eu não dá tempo. Aí fala, não, você tem que fazer um canal no YouTube, você tem que fazer um canal no YouTube. Então, o canal do YouTube eu acho mais legal, porque para mim é assim, eu num dia eu já faço vários temas, eu disponho para aquilo e tudo mais. Agora, essas coisinhas de ficar, tô não sei aonde, posta, vou não sei aonde, tiro uma foto, vou não sei aonde, sinto muito, para mim não rola. Isso aí me atrapalha demais, eu esqueço, não tenho muita habilidade para lidar com essas coisas de celular, não sei o quê, aí, mas enfim, vamos levando, tá indo, devagarzinho eu tô indo, mas foi bom, né? O canal do YouTube tá muito bom, eu acho, tem 190 e poucos mil inscritos, é um canal bom. A minha ideia é passar realmente informação da melhor forma possível para as pessoas. Eu não ganho nada com esse canal, porque não monetiza, infelizmente, por causa do tema, né? E porque eu falo abertamente sobre o assunto, então, mas não tem problema, eu gosto, estou ali, estou presente, e eu acho que as pessoas se beneficiam da informação, isso é muito bom. Você recebe muitas perguntas na internet ali. Como é que você faz para interagir com o público? Então, recebo bastante. O que acontece? Eu não consigo responder todo mundo, né? Porque é muita gente. Então, nas minhas gravações, o que eu faço? Eu desenvolvi o Carla Responde. Então, eu pego perguntas, uma pergunta ou outra, ou então eu pego perguntas que têm a ver com o mesmo tema, mais ou menos, e aí eu respondo para as pessoas através dos vídeos. Eu escrevi um livro, inclusive, né, que é o Sexualmente, Nós Queremos Discutir a Relação, que foi baseado em todas as perguntas que vieram para mim, tanto no SBT quanto na Rádio Transamérica, porque eu fazia tudo junto ali, né? Trabalhava nos dois veículos de comunicação ao mesmo tempo. Então, eu reunia as perguntas com a mesma temática, e aí eu escrevi o meu livro, cada capítulo é um tema diferente, que diz respeito às perguntas das pessoas. Ô, doutora Carla, nas redes sociais tem algum abusadinho que fica mandando cantada para você? Tem, isso aí tá cheio. Nossa, tem um monte. Tem gente que fala umas coisas assim até meio pesadas, sabe? Mas eu nem ligo, eu nem leio e deixo para lá, viu? Porque não dá, não dá, não tenho nem tempo para responder uma pessoa dessa, assim, porque atrapalha o trabalho da gente, né? A ideia não é essa.
Mas a pessoa deve ficar feliz, né? Deve ter, assim, orgasmos, não? Fala a verdade, por perguntar essas coisas para mim. Fica sem resposta, coitado, fica lá. E eu ia te perguntar sobre a rotina. Então, como a sua rotina hoje é atendimento o dia inteiro? O dia inteiro, eu fico o dia inteiro. Eu começo 8 da manhã, isso 8 da manhã eu começo na segunda, mas de terça a sexta eu começo às 7 e vou até às 21 horas, todos os dias, graças a Deus, né? Tem bastante gente aí para atender, principalmente depois da pandemia, o negócio ficou bem complicado. Uhum. Tanto é quando eu tenho que participar de algum programa, alguma coisa, aí eu tenho que abrir mão das consultas, tenho que tentar trocar com o paciente, atender em outro dia. Essa semana passada, por exemplo, eu fui participar lá do Flow, né, do podcast do Flow, e aí tive que atender gente no sábado, no domingo, porque bagunça toda a agenda, né, porque a agenda é bem cheia, graças a Deus, assim, com os atendimentos. E, doutora Carla, falar sobre sexo, você está aí, a gente pode falar 30 anos? Eu estou formada, vai fazer 34 anos esse ano. Há uma evolução na discussão sobre o sexo, ou ainda você, em 2023, houve questões lá de 1995, 96, por exemplo? Não, ainda tem questões de 1995, 96 tem, mas foi aquilo que eu te falei anteriormente. As coisas mudaram muito, né? Tem vários questionamentos, tem nomenclaturas novas, tem medicações novas que surgiram para poder ajudar os casais, os pacientes com problemas sexuais. Então, veja, a discussão mudou bastante, as perguntas também mudaram bastante, mas ainda tem perguntas muito básicas, né? Que a gente vê principalmente perguntas assim dos adolescentes, apesar deles estarem muito antenados com a internet e tudo mais, mas acontece que eles têm muitas dúvidas, estão iniciando a vida, então a gente tem que procurar direcionar de uma maneira positiva. Então tem pergunta de tudo quanto é jeito, para todos os tipos, para todos os gostos, a vida inteira tem, e é isso que a gente tem que fazer, é esclarecer, né? E, doutora Carla, é muito interessante ver você falando sobre sexo, porque eu sou de 90 para frente, então sempre era um pouquinho com aquele tabu, aquela dificuldade de começar o assunto. Você fala abertamente, espontaneamente. Isso sempre foi seu, assim, não foi uma coisa que desenvolveu da noite para o dia. Você sempre falou abertamente. Sempre. Não faço tipo, é meu, sempre foi meu. Não fiz nenhuma preparação para isso, assim, curso, nada disso. Mas eu vou te dizer aonde que eu aprendi a falar desse jeito, porque eu fui coordenadora de um ambulatório de sexualidade no Hospital Pérola Byton do ano de 1992 a 1996. Lá nós tínhamos um ambulatório de sexualidade feminina, mas nós atendíamos muitos casais ali. E a fila de espera era uma coisa assim absurda de grande na época, né? Então, para poder as pacientes não ficarem muito tempo esperando e até desistirem de seus tratamentos, porque era serviço público, era mais limitada, enfim, aquelas coisas todas, eu criei um curso de orientação sexual. E nesse curso de orientação sexual funcionava como uma sala de espera. Então, era um curso de um mês, as mulheres tinham que vir uma vez por semana, então elas tinham que vir 4 vezes, né? Enquanto esperavam a sua vaga para poder entrar no tratamento propriamente. E nesse curso, eu atendia pessoas de baixa renda, pessoas com pouco entendimento, né? Então, você tinha que ter uma linguagem acessível. Não adianta você ficar lá com coisas muito científicas, coisas muito difíceis, que ninguém entendia nada. Então, você tinha que falar a linguagem do povo, para que o conhecimento pudesse chegar até essas pessoas. Então, ali, para mim, foi uma grande escola. Aprendi demais, demais, demais com aquelas pacientes, com os seus parceiros, porque tinha que falar abertamente. Eu nunca me esqueço, inclusive, um primeiro paciente que eu fui atender lá, eu estava com aquela ficha para poder perguntar todas as coisas, não sei o quê, e eu falava, então, o senhor se masturba? E ele falou para mim, o que é isso?
né? Então, Nossa. assim, não adianta, né? Eu tive que. Aí eu fiquei toda sem graça, eu falei, ai, como é que eu vou falar isso? Eu falava, então, é assim, é fazer sozinho. O senhor já fez sozinho alguma vez? Ai, não estou entendendo, doutor. Dá para a senhora perguntar melhor, tal? Aí eu falei, ah, quer saber? Seja o que Deus quiser. Eu falei, o senhor bate punheta? Aí ele pegou e falou, ah, sim, claro, não sei o que. Então, assim, você tem que ter uma linguagem, né, acessível. Então, para mim, foi uma grande escola. E eu tenho absoluta certeza que foi ali que eu aprendi a me comunicar desta forma que eu me comunico hoje. Ô, Carla, como foi a repercussão em casa, na família, quando você entra para a TV e começa a falar disso, de sexo? Então, quando eu comecei a falar na televisão, assim, eu já tinha antes, né, um trabalho que eu realizava com a indústria farmacêutica, de fazer muitas palestras e tudo. Então, meu marido, ele já estava, assim, acostumado, ele já via eu falando sobre isso, e ele sempre teve uma cabeça muito boa, ele sempre foi um grande parceiro, ele sempre entendeu muito bem, e depois que eu fui para a televisão, foi só uma consequência, né? Ele teve só que aprender a lidar, assim, com as pessoas. Ai, não posso tirar foto, sabe? Então, ele, claro, não tem problema, pode tirar, tal. Mas nunca foi nada constrangedor, nada disso, assim, tratar do assunto. Depois meu filho cresceu, hoje ele é adolescente, os amigos todos sabem que a mãe é psicóloga, é sexóloga, os amigos fazem um monte de perguntas, ô tia, por que isso? Ô tia, por que aquilo? E não sei o quê. Então, assim, já perguntei para o meu filho, eu falei, você tem vergonha da mamãe falar na televisão sobre esse assunto? Eu falei, não, mãe, tudo bem, tranquilo, ele lida de boa, porque a gente sempre tratou do assunto com muita tranquilidade, naturalidade, então foi sempre muito bem. Agora, quando eu estava na faculdade, foi quando eu comecei a fazer o estágio lá naquela clínica, que eu ainda era solteira, morava com os meus pais. Minha mãe não gostou do assunto, não. Minha mãe falou: Você tá louca que você vai estudar isso? Para que você vai estudar? Você vai virar uma vagabunda, vai ficar na boca do povo de ficar falando desses assuntos. Minha mãe não gostou muito, não. Eu meio que bati o pé e fui, entendeu? Hoje ela já é uma grande divulgadora do meu trabalho, né? Mas no começo ela não gostou muito, não. Doutora Carla, dá para imaginar, você quando começou lá na faculdade, imaginaria que viveria todas essas experiências? Sonhava com Nossa, isso? jamais não. Sabe que um dia desses, assim, eu perdi um pouco o sono na madrugada, assim, e aí eu fiquei pensando um pouco, nossa, quanta coisa se passou na minha vida, né? Quanta coisa eu fiz. Aí eu fiquei lembrando da época da faculdade, tudo isso que eu fiz, até mesmo antes da faculdade. Eu nunca que imaginei um negócio desse para minha vida, porque na minha família ninguém é da comunicação. Ninguém nunca fez nada disso, de ir para uma televisão, falar alguma coisa, ou mesmo um rádio, internet, nada disso. Então, para mim, foi realmente uma consequência, as coisas foram acontecendo, sabe? Então, e eu fui em busca do que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar, eu gosto de orientar, eu gosto de dar. Eu dei aula na faculdade, eu dei aula na faculdade durante 4 anos. Eu dava aula na faculdade aqui em São Paulo, dei aula na faculdade lá em Itatiba, na Universidade de São Francisco. Então, eu gosto dessa coisa de ensinar, de lecionar. Então, é isso, entendeu? Foi uma consequência, assim, mas nunca imaginei. Fiquei realmente, às vezes eu me pego pensando e falo, nossa, quanta coisa vivida já, viu? Já se pegou pensando assim, cara, que doideira foi entrar na televisão com aquela correria de caçar patrocinador. Foi tudo ali na hora que aconteceu, na época. Na época foi, né? Foi tudo na unha mesmo, né? Eu e essa minha amiga Paula aí, a gente foi com a cara e a coragem para poder conquistar tudo, né? O lugar ali, aprender como é que a gente fazia, né? E ir em busca de dinheiro, que essa é a pior parte, a parte mais difícil. Enfim, foi mesmo, foi com a cara e a coragem, não foi fácil não, mas a gente conseguiu, né? Foi muito bom, foi uma fase muito legal. Você falou que tem uma agenda bem corrida hoje de trabalho e tudo. E se me surge um novo programa para Carla? Ah, Carla, vamos ter um programa aí domingo meia-noite de novo. Bora ou calma lá?
Eu vou, com certeza, tô dentro. Tô dentro, eu adoro. Se tiver realmente uma oportunidade, uma possibilidade, com certeza eu vou sim. Eu adoro fazer isso. Assim, eu faço com muito prazer. Gosto muito. Vou, dou um jeito. Me viro, me aperto, faço aqui, mas eu vou. Dou um jeito. E para a gente ir para os finalmente, doutora, tem algum sonho não realizado ou você já viveu mais do que você esperava? Você diz assim, de um modo geral ou só profissionalmente, assim? Pode ser de um modo geral. Olha, eu acho que assim, o que eu gostaria assim era de voltar novamente para fazer um programa, ter um programa assim, isso eu gostaria. Mas do mais, eu acho que a vida me foi muito generosa, assim. Eu realmente eu consegui muitas coisas que eu nem sonhava em fazer, né? Então, para mim foi tudo bom, foi tudo de melhor. Lógico, agora sim, eu já estou com 56 anos, então hoje eu fico pensando que daqui a pouco eu quero ter uma aposentadoria, né, tranquila, sossegada. É isso que hoje eu penso. Quero ver meu filho bem, né, encaminhado. Hoje é o que eu penso, e além de talvez ter oportunidade de fazer um novo programa, alguma outra coisa nesse sentido. Hoje em dia as modas são os podcasts, né? Então fazer os podcasts, um podcast, alguma coisa, sei lá. Mas é isso, nada muito mais do que isso, não. Acho que a vida me foi realmente muito generosa, muito, muito, muito. Graças a Deus. Um podcast sobre sexo, então passa pela sua cabeça. Ah, passa sim. Eu tenho bem vontade de fazer uns negócios desse, né? Eu acho que é bem legal. Já tem até mais ou menos alguma coisa assim já é, delineada, sabe? Do jeito como eu gostaria assim, de fazer. Eu já tenho mais ou menos a ideia. Tenho sim, tenho muita vontade de colocar em prática, mas é o que eu disse, precisa ter dinheiro, porque sem dinheiro não faz nada, então tem que correr atrás, tudo. E hoje eu não sei se eu tenho muito essa disponibilidade de correr atrás de patrocínio, precisaria ter alguém, sabe, para destinado a fazer essa área comercial, correr atrás, porque do restante, deixa comigo que eu mato no peito e marco o pênalti, entendeu? Isso aí, tranquilo. Tem algum momento especial dessa sua trajetória toda que é algo que você olha para trás e fala que orgulho disso? Ah, foi quando eu ingressei no SBT. Para mim foi um grande orgulho. Gente, eu nunca imaginei que o Silvio Santos ia. Ó, pra você ter uma ideia, quando eu era criança, eu tinha acho que uns 7 anos. A minha mãe tinha uma vizinha, nós morávamos. A minha avó tinha uma vizinha que era aquela senhora que arrumava todo mundo aquelas caravanas para ir pro Silvio Santos, sabe? Para levar aquele bando de gente para o Silvio Santos, lá para ficar no auditório. E aí, a minha mãe falou: ai, fulana, eu tenho minhas filhas, eu queria levar para o Boa Noite Cinderela, que antes tinha um programa do Silvio chamado Boa Noite Cinderela. O Silvio Santos sentava nas escadinhas com 3 crianças e ficava conversando, uma mais pobrezinha e outras que queriam estar lá, e ele dava prêmios, enchia a casa dessas pessoas que não tinham tanto condição de prêmios e tudo mais. E ele tinha o Boa Noite Cinderela e tinha o mini júri, onde a gente entrevistava algum ator, alguma atriz, alguma coisa do tipo. E não é que essa mulher conseguiu levar eu e minha irmã? Então, assim, eu conheci o Silvio, eu tinha 7 anos de idade quando eu fui no mini júri e a minha irmã foi no Boa Noite Cinderela. Bom, passado anos e anos, eu fui chamada pelo Silvio para fazer um programa na emissora desse homem. Para mim, isso aí, não tinha coisa melhor, entendeu? Foi sensacional para mim. Então, isso para mim é um motivo de grande orgulho. Show de bola, cara. Que maravilha. Legal ouvir essa história, muito maravilhoso. Então, para a gente fechar, deixa um recado para a galera que te acompanha nas redes sociais, ou alguém que quer ali tirar uma dúvida. Ah, procura a Carla. Pode ser assim? Claro. Bom, olha, para quem me acompanha, né, eu só tenho muito a agradecer, porque realmente a gente precisa de todas as pessoas nos acompanhando, se beneficiando do nosso trabalho, para que a gente possa ter visibilidade, possa ter sucesso e tudo mais.
Então, eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas que ali permanecem firmes e fortes comigo, assistindo, participando, mandando perguntas e tudo mais, apreciando o meu trabalho. Então, eu tenho muito, muito, muito a agradecer de verdade. Agora, quem quiser fazer perguntas, quiser esclarecer aí, sei lá, alguma dúvida, pode me procurar, pode mandar pelo direct do Instagram, né, que é lá o Secarello, né, que é só o meu sobrenome aí, tá escrito aí Secarello. Tem também lá no canal do YouTube, que é o Carla Secarello, pode mandar através do canal do YouTube, e eu respondo as dúvidas sem nenhum problema.